meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos falar mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre a questão da Reforma Protestante, ou seja, os seus antecedentes. O que aconteceu, né? Quais foram os motivos que levaram a esse processo da Reforma Protestante. Lembro ainda para vocês que é o momento do surgimento aqui, né, de uma nova corrente do cristianismo, que vai ser, né, a corrente aqui do protestantismo, né, que a gente mais conhece, né, conhece de uma forma melhor como o pessoal aí, né, como evangélicos. Então é nesse momento da história que a gente surge aí, né, essa corrente dos protestantes, tá bom? Então fiquem agora com a explicação da Pro. Então, entendam o seguinte, que esse momento de reforma, a gente está falando do quê? Dessa reforma do modelo, né, do catolicismo, né, da Igreja Católica aí. Nós já entendemos, nós já debatemos lá, inclusive, né, que a gente estava nesse momento de contestar a Igreja Católica, a gente viu até, né, a questão do renascimento. Por quê? Porque a Igreja Católica, né, ela sempre esteve muito relacionada à questão de controle, inclusive, né, do controle aí, político. Então, a Igreja Católica, ela sempre foi muito importante e muito imponente. Só que, por essa relação com essa questão política, ela começa a se perder um pouquinho nas suas origens e nas suas bases. Muitos mesmo religiosos não concordavam com essa relação tão direta da Igreja Católica com os modelos políticos, né? E achou que até houve foi corrompida, né, a igreja aí por ter essa ligação. E aí a gente surge alguns movimentos de reforma, que é conhecida como reforma protestante, que é aí que a gente começa a surgir uma outra vertente do modelo cristão, né? Então a gente tem um modelo cristão, né, sendo representado pelo catolicismo até então, e aqui a gente começa a ter a segunda vertente, que é a do evangelho, que a gente conhece hoje. Então aqui a gente tem a base para o surgimento dessa nova forma, né, de cristianismo aí, que é voltado mais para os protestantes, que é a mesma coisa, a gente vai simplificar aqui para vocês entenderem, que são atualmente, né, os evangélicos. Então, eles surgem como uma vertente aí do catolicismo e cria aí sua estrutura. Precisa dizer o quê? Que esse momento aqui dessa reforma, né, vai aí marcar, né, o momento dessa idade moderna, né? Então, tá atrelado aí o momento da idade moderna. A Pro colocou aqui para facilitar para vocês, né, as grandes figuras, né, os grandes que começaram esse modelo de protesto aí, de reforma protestante, que foi Lutero, né, por isso a gente tem aí, e ele começa esse modelo na Alemanha, e a gente vai debater nas nossas próximas aulas cada uma dessas vertentes. Hoje, a Pro vai focar com vocês somente no entendimento do que levou a essa reforma protestante. Então, hoje a gente vai estudar as bases, né, o que provocou essa reforma protestante. Nas próximas aulas, a gente vai estudar esses modelos aí mais diretamente. Mas primeiro ponto, eu quero que vocês entendam aqui, né, a contribuição de Lutero, lá na Alemanha. Que aí a gente surge, né, a reforma, né, luterana, né, que a gente costuma dizer aí. Lá na Alemanha, depois se espalha, né, pelo mundo. Na Inglaterra, a gente teve o anglicanismo, né, aqui provocado por, né, o rei aí, Henrique VIII. Então, na Inglaterra, o anglicanismo. Todos ligados a essa questão protestante, viu? São reformas aí, né, em diferentes países, mas todas ligadas à questão aí de reformular a Igreja Católica, né? A gente teve aqui a questão, né, de Zug, que foi aqui na Suíça, né, e o Calvin, que também foi na Suíça, provocando aqui, né, os dois movimentos que a gente chama de movimento calvinista, ok? Então a gente teve esses movimentos todos aqui que a gente vai estudar, né, na nossa próxima aula, mas é importante que vocês entendam. Essa reforma protestante, né, ela tem o surgimento da classe burguesa, ela surge com a classe burguesa, aquela classe que ela não tinha título de nobreza,
mas ela tinha dinheiro, né? E aí ela começa também a se incomodar, né, com essa questão aí de cobrança de valores e tudo mais, né? Então, os valores, né, pagos, né, com relação ao dízimo, a Igreja Católica também começou a incomodar principalmente essa burguesia, né? Pois atrapalhava a economia, né? E também a questão do renascimento científico que a gente viu recentemente. Então, tudo isso, né, vai fornecer, né, as bases necessárias para esse modelo aí de reforma protestante. Ok? Sétimo ano, vamos acompanhando aqui. Então, é importante que essa reforma, vocês entendam que essa reforma ela está apoiada em 5 solares, né? Que a gente disse que são os 5 somente. E aí o primeiro, né? O que era esses 5 somente? Era justamente o que os reformadores, né, colocavam como sendo os pontos que a gente tinha que observar na igreja. E que a Igreja Católica ela estava se desviando disso. Quais são esses 5 somente? Né? O sola fide, né, que né, aqui eu tô falando na língua original, né, que significa somente a fé. Eles colocam que a fé era que salvaria o cristão. Então, ele coloca que essa fé em Jesus, que salvaria o cristão. É o primeiro solar, né, que é o primeiro aí somente. O segundo, que é o solar, né, da Escritura, que ele diz o quê? A crença na Escritura Sagrada. Você precisaria ler e ver o que estava escrito para você poder seguir. Não ficar criando aí, né, bispos, papas, ficar criando aí, né, ideias a partir deles. Então, era aqui o solar, né, somente a Escritura. A gente teve o primeiro somente a fé, o segundo somente a Escritura. O terceiro, a gente vai para o somente Cristo, que aí ele vai fazer a figura referência aí ao poder da salvação dada a Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que essa questão somente Cristo, a gente tem que fazer se voltar realmente para Cristo, que não era o que estava acontecendo, né? Era a grande contestação aí sobre a Igreja Católica. Somente a graça, né? Que aí o pecador seria salvo a partir da graça divina, né? Essa graça que nos vem aí, né? A partir de Deus, né? Quando se converte realmente pela fé, né? Era o quarto somente. E tinha aí, né, o solir de la glória, que diz que é somente a glória, né, de Deus, como também um ponto para a salvação. Então, essa glorificação que a gente teria, né, aí a Deus. Colocando, inclusive, né, gente, que aqui é um ponto específico, né, que marca muito essa questão do surgimento de uma nova forma de evangelho, né, que vai ser aqui não idolatrar, não fazer reverência a santos, nem a papas, né, essas autoridades. Somente Deus. Por isso, esse último solar. O solar somente a Deus, né? Então, essa glorificação deveria ficar somente a Deus, não a outras figuras aí, que era o que acontecia na Igreja Católica. Então, aqui vai ser as bases, quando digo as bases, assim, os pontos que eles mais criticavam, que a Igreja Católica não estava fazendo. Ok? Então, vão acompanhando aí, que é importante que vocês peguem essas informações. E aí eu coloquei aqui antecedentes da Reforma Protestante. As grandes críticas que era feita, né, aí à Igreja Católica. Primeiro, que era constantemente acusada, né, de corrupção. Corrupção por quê? Por estar envolvida aí na questão política. Então, dizia que a Igreja Católica tinha se tornado o grande ponto aí de corrupção. Cobrança de dízimos, né, o dízimo aí de forma pesada, né, então eles cobravam aí para uma determinada categoria, principalmente a categoria, né, burguesa, um dízimo, né, exorbitante. Então, era uma das críticas, né. E também eles diziam que a Igreja Católica estava envolvida em assassinatos, né, de inocentes naquele momento, por se atrelar também, ao que eu estou dizendo sempre martelando aqui para vocês, se atrelar à questão política. Então, primeiros pontos aí de crítica. Outros pontos de crítica à Igreja Católica vai ser o comércio de indulgências. Professora, o que é isso? O que você está colocando aí? Esse comércio de indulgências, gente, seria a questão de negociar o perdão. Então, uma pessoa muito rica fez alguma coisa terrível. E aí, né, ia se confessar com o padre, né, com as autoridades. E aí ele dizia assim: se você doar um terreno, né, se você fizer uma doação à igreja, você tem aí o seu perdão garantido.
Então, esse comércio de indulgência está muito ligado a essa questão da negociação do perdão e da salvação da alma a partir das doações. Então, a igreja se tornou realmente um ponto de riqueza. Então, por isso o luxo, né, dos cenários aí dos papas e dos padres, né? E também a questão da simonia. O que era essa simonia, professora? Né? Negociar coisas sagradas. Então, começavam a vender lágrima de Maria, né, o suor de Jesus. Então, tudo isso a Igreja Católica fazia nesse momento histórico, né? E aí foi também pontos para a crítica dessas pessoas que começavam uma nova linha aí de pensamento sobre a religião. Ok, turminha? E aí a prova vai resumir, aqui vai colocar como sendo o porquê ocorreram esses movimentos. Então, primeiro, um dos pontos era o contraste entre o luxo e a riqueza do clero. Lembrem sempre que o clero está ligado à religião. Quando eu falar clero aqui, Igreja Católica, religião, versus a pobreza da população em geral, né, desses países. Então, uma igreja muito rica, muito cheia de pertences e a população extremamente pobre, né? O paradoxo, né, essa questão de diferença, né, entre o que a Igreja Católica pregava e o que ela praticava nesse momento. Então, levou a esse movimento. Condenação, né, da prática de usura em um contexto, né, de germinação aí do capitalismo. Quando o capitalismo estava surgindo, então, tinha essa questão da usura acontecendo. Também, um dos pontos que condenava esse movimento. Conflitos de interesse, né, entre o rei, né, e a questão da igreja, que começou também a surgir. E o comércio de indulgência e a simonia, que a gente já estudou, né? E o contraste entre o pensamento medieval e o renascentista, né? Medieval ligado muito à fé e à não contestação da igreja, renascimento voltado mais para a razão. Então, esses pontos aqui, gente, levam a esse movimento, né? Aos movimentos de reforma protestante, ok? Aí a Pro marcou aqui, né, a questão dos hereges, né? Então, essas figuras aqui que são aí fundamentais. O que é que era uma grande crítica, né? O que é que eles colocavam aí, né? Quem era considerados, né, essas pessoas, né, que eram extremamente perseguidas pela Igreja Católica, né? Então, essas pessoas não seguiam, né, os preconceitos, ideologias, né, os preceitos e as ideologias da Igreja Católica. Então, essas pessoas, elas tinham outras formas de sobreviver. E aí a igreja achava isso um absurdo, porque elas não seguiam a linha da igreja dominante, que era quem? A Igreja Católica. Então, era um ponto aí, né, para essa perseguição. Principais críticas que esse grupo aqui de pessoas, né, fazia. Estava realmente, né, baseada nas acusações de corrupção, né? Eu não vou seguir a igreja, porque a igreja é extremamente corrupta. Cobrança de dízimos pesados e a questão das indulgências aqui. Então, essas figuras aqui, né, eles eram extremamente aí, né, escanteados naquele momento da sociedade, justamente por não ir, né, por fazer o que a maioria fazia, aí muito ligada à questão religiosa. Tranquilo até aqui, turminha? Sim ou não? Então, vão lá prestar atenção, porque são pontos principais. A Pro dedicou essa aula só para a gente poder entender o que levou a esses movimentos, para depois a gente estudar o movimento de fato, né? Isso é para ajudar o entendimento dos meus amores, ok? Então, prestem atenção. Vamos lá. Alguns pensadores, né, que tiveram grandes destaques, né, aqui nesse momento de começar uma luta ideológica, né? Aqueles que não foram quem estava à frente dos movimentos, mas quem deu a base para se pensar uma nova forma de igreja, né? Uma nova forma de religião. E aí, o primeiro, né? A gente vai ter aqui Pedro Valdo, né? Que ele vai ser um rico comerciante francês, turminha, que faz aí, né? Se converte ao cristianismo e a partir daqui ele começa a fazer, né? Uma leitura mais aprofundada e diz o quê? Minha gente precisa urgentemente fazer a tradução, né? Da Bíblia, que era somente em latim, para o nosso idioma, porque as pessoas precisam ter acesso a essa escritura para poder entender de fato. É importante você entender que naquele momento a igreja, né, só sobrevivia a partir do que era dito pelos padres, né, pelos papas. Por quê?
Porque ela mesma não tinha a Bíblia para fazer a leitura. Então ela não tinha essa dominação, ok? Ele é um dos que começam a fazer nessa tradução da Bíblia para poder distribuir. E aí, nesse momento que ele vai começar a entender mesmo a Bíblia, ele faz aí o voto, né, que a gente diz aqui, né? Ele começa a ter essa questão do voto aí de pobreza. E aí ele faz a doação de tudo que ele tinha, ok? Porque ele entendia que a pessoa, quanto mais ela tinha, mais distante de Deus ela ficava. E aí ele vai ser um dos a pessoa que vai começar, um dos que dominava essa ideologia aí, né, para esse movimento protestante. Né? Ele vai começar aí, né, implantar essa ideia, ok? Esse rico comerciante francês que faz aí esse voto de pobreza. O segundo aqui, né, é John, né? Esse daqui já é inglês, ok? Então ele era uma figura muito presente na Inglaterra. Ele considerava, né, aqui é considerado nos antigos o grande precursor aí da reforma protestante, turminha. E aí ele faz o quê? Né? Qual era a base ideológica dele? Né? Defendia que a igreja deveria fazer o voto de pobreza. Que a igreja católica, de modo nenhum, ela poderia ter aquela exorbitância de riqueza que ela tinha naquele momento, até porque ali era um lugar sagrado, um lugar de religião, não de contemplar essas questões. Então, ele faz também, né, essa questão e incentiva que a igreja também fizesse o voto de pobreza, né? Que a igreja teria que ser a primeira a não ter aquele desejo por ter muito dinheiro, por ter muitos pertences, ok? Então também é uma figura importante, só que aqui, né, já no contexto da Inglaterra. O terceiro, né, que é Jean, ele também é um seguidor, né, de João, e ele vai dizer o quê? Que defendia o fim do luxo da igreja, mas aqui ele ainda acreditava que o clero deveria ter alguns privilégios, né? Então é o que diverge ele aqui de João. Porque ele diz, não, a igreja precisa ter alguns privilégios, né? Mesmo estando nessa linha de pobreza, ela precisa ter algumas coisinhas a mais, né? Porque eles são aí mais sagrados, né? Santificados. Então, esses aqui, né, são os três aí pensadores, eu posso dizer assim, né? Antes dos próprios, né, que começaram essa luta por essa reforma. Então, se apoiavam muito neles, ok? Já aqui em 1300, né, 1400 aqui, esse povo todo aqui já estava pensando, né, essas questões da reforma protestante. E aí, por último, muito ligado, turminha, as figuras católicas, eles encontraram nessas figuras católicas mesmo, né, ferrenhas, o que eles diziam, muito aí ligado ao que eles estavam colocando, né? Muito ligado ao movimento. Então, vai ser São Tomás de Aquino, né? Que ele vai dizer que é um italiano, que ele dizia assim, defendia que só a aproximação dos dogmas católicos, né? Do livre-arbítrio, né? Da igreja poderia continuar, né? Crescendo e fortalecendo. Então, ele dizia o quê? A gente precisa voltar às raízes do que era a igreja, né? Porque a igreja se perdeu aqui. E aí eles começam a utilizar, né, essas frases de São Tomás de Aquino para poder fazer e defender esse modelo aí de reforma protestante, né? Porque eles vinham muito ligados ao que eles estavam aí pensando. Né? E Santo Agostinho, aqui mais ligado na região do continente africano, mas também, né, defendia a predestinação, turminha, e a fé como forma de alcançar a salvação, ok? E aqui, Santo Agostinho, ele por viver num lugar extremamente pobre, é que condenava mesmo essa ideia da igreja com esse luxo todo, né? Então ele era mais voltado à questão do setor africano aqui, né? Do continente africano. Então ele fazia de fato essa crítica, mesmo que velava, até porque a gente tá aqui, ó, nos primórdios, lá no início. Então aqui, né, são figuras do catolicismo bem raiz, como a gente pode dizer aqui para vocês entenderem, ok? E aí eles pegaram essas figuras católicas mesmo e disseram, ó, eles nesses momentos aí bem remotos, ó, percebam aí os anos, né? Nesses momentos aí bem remotos, eles já começaram a introduzir essas críticas à Igreja Católica. Então, turminha, a aula de hoje serviu para quê? Para vocês perceberem
que esse movimento protestante ele surge a partir de um contestar, né? Essa forma que a Igreja Católica estava assumindo, né, ao longo do tempo. E aí eles queriam uma nova forma de religião, né? E aí eles criaram, né, e ficou conhecido como protestante. Por quê? Porque eles faziam esse protesto justamente a essa Igreja Católica ligada a tudo que a Pro comentou aqui com vocês, né? Essa questão da corrupção, essa questão dos dízimos aí pesados e por aí vai, ok? Então, a Pro dividir essa aula só para a gente debater isso. Na próxima aula a gente começa os movimentos mesmo protestantes, que aí vai ser o luteranismo, né, o anglicanismo, o calvinismo, ok? Estudar as características de cada um. Viu? Fiquem com Deus, a Pro, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E até nosso próximo encontro.